E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ligações covalentes. Espero que vocês estejam todos bem aí. Bora para nossa aula. Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa última aula, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações covalentes, tá? Que são ligações que ocorrem entre ametais, ou seja, entre elementos mais eletronegativos, tá bom? Esses elementos mais eletronegativos têm, obviamente, a tendência de receber elétrons. Então, é uma união entre átomos que tendem a ganhar elétrons. E o que acontece? Se os dois átomos que participam da ligação química tendem a receber elétrons, não vai haver uma transferência de um para outro como acontece na ligação iônica, e sim um compartilhamento. Eles vão compartilhar os elétrons até completar o famoso octeto, tá bom? E aí, quanto menor a diferença de eletronegatividade, maior o caráter covalente da ligação, tá bom? Uma observaçãozinha aqui, toda ligação química é covalente, tá? Seja ela iônica, seja ela metálica, que a gente vai ver mais para frente, ela sempre vai ter um caráter covalente. Esse caráter covalente ele vai aumentar de acordo com a diminuição da diferença de eletronegatividade, tá bom? Quando a diferença de eletronegatividade é muito grande, a gente chama de ligação iônica. Só que até as ligações iônicas têm também um caráter covalente. Elas acabam compartilhando elétrons entre eles também, nesses átomos no caso, tá? Então, guardem isso. Mas como que vai funcionar na prática, então, isso daqui? Primeira coisa, a gente vai falar de dois tipos de fórmulas, tá? A fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, beleza? Em ambos os casos, a gente tem que partir do que a gente chama de fórmula molecular. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o Cl2. O Cl2 é a fórmula molecular desse composto químico aqui, tá bom? E o cloro, a gente pode verificar, né, que esse composto é formado por dois átomos de cloro, sendo que o átomo de cloro está na família 7A. Se o elemento químico está na família 7A, ele precisa de um elétron só para completar os 8, ou seja, o cloro precisa fazer uma ligação só, né? Então, aqui, como eu tenho dois átomos de cloro se ligando, eu coloquei aqui os dois átomos, né? Esse primeiro eu coloquei os elétrons como bolinhas e o segundo como xizinhos, tá? Então, olha só, esse cloro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cloro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Para completar os 8 elétrons, né, em ambos os casos falta um elétron. Então, o que acontece? Eles formam uma ligação química aqui, ó. Há um compartilhamento de elétrons entre esses dois átomos. Ou seja, agora esse cara aqui ficou com 8 elétrons, né, depois desse compartilhamento, né? Então aqui, ó, 8 elétrons. E esse cara aqui é a mesma coisa, ó. Quando eles compartilham esse elétron, ele também fica com 8, tá? Então o que acontece? Isso aqui seria a fórmula eletrônica, que também é conhecida como fórmula de Lewis, tá? E aí, para transformar isso em fórmula estrutural, a gente substitui esse par de elétrons aqui que foi compartilhado por um tracinho, que seria a ligação química. Então, ó, esse par de elétrons compartilhados aqui, a gente representa como um traço para dar a fórmula estrutural, tá bom? Aqui embaixo, ó, nós temos o segundo exemplo, que seria um composto formado por oxigênio, tá? Esse oxigênio, por dois oxigênios, né? O oxigênio é elemento químico da família 6A, então para completar 8 elétrons ele precisa de 2, precisa fazer então duas ligações químicas, né? Precisa de 2 elétrons. Então aqui, ó, nesse átomo de oxigênio nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Em ambos os casos, nós temos então 6 elétrons em cada átomo, afinal de contas, né, eles são átomos de um mesmo elemento químico. Então, quando eles compartilham esse par eletrônico aqui, esses dois pares eletrônicos, ambos ficam com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compartilhar significa o quê? Que o elétron que é de um átomo passa a ser do outro também. Ser entre aspas, né? Do outro também. Eles compartilham esse elétron. Então aqui, ó, se a gente for pegar, nessa ligação aqui nós temos 8 elétrons. Aqui, 8 elétrons. Passando isso para a fórmula estrutural, nós temos aqui a substituição de cada ligação química por um traço, tá? Então aqui
nós temos a ligação que a gente chama de ligação dupla. Ou seja, entre esses dois átomos aqui, nós temos dois compartilhamentos de elétrons, né? Nós temos o compartilhamento de um par aqui e do segundo par aqui. Beleza? Então, 1, 2, cada ligação é um par eletrônico, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, tá? Beleza? Espero que tenha ficado claro aí, tá, pessoal? Moléculas com 3 ou mais átomos. Aqui é o seguinte, ó. Nesses dois exemplos que eu passei aqui no slide passado, nós temos átomos com nós temos, aliás, moléculas com 2 átomos só, certo? São moléculas diatômicas. Agora a gente vai trabalhar com moléculas com 3 ou mais átomos. E aí a gente precisa seguir alguns passos, tá bom? O primeiro é definir o átomo central. E o átomo central sempre vai ser aquele que faz mais ligações químicas, tá? O passo 2 é distribuir os átomos periféricos, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. Passo 3, completar as ligações químicas. E passo 4, verificar a quantidade de elétrons livres em cada átomo. Então vamos lá, eu passei aqui um exemplo do gás carbônico, que é o CO2. E aqui a gente pode verificar na fórmula molecular que nós temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, certo? Então, o carbono é o elemento químico da família 4A, ou seja, para completar 8 ainda faltam 4 elétrons, né? Então ele faz 4 ligações. E o oxigênio é o elemento químico da família 6A, então para completar 8 faltam 2 elétrons, por isso ele faz 2 ligações. Então, qual vai ser o átomo central? O que faz mais ligações, tá bom? Então, toda vez que eu tenho 3 ou mais átomos, eu vou ter que ter um átomo no meio, tá bom? Então, olha só, vou até abrir o Paint aqui para a gente desenhar essa molécula, beleza? Então, vamos ver. Então, beleza, pessoal, a gente verificou que o carbono é o elemento químico da família 4A, ele faz 4 ligações, e o oxigênio da 6A, ele faz 2 ligações. Então, quem faz mais elétrons vem no meio, né? Então, vou colocar aqui um átomo de carbono, beleza? Bom, então como eu estou falando de uma molécula de CO2, eu vou ter um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então eu vou ter que ter 2 átomos de oxigênio como átomos periféricos aqui. Então eu vou colocar o primeiro átomo de oxigênio e o segundo átomo de oxigênio aqui, beleza? Então vamos voltar para o slide, ó. Então, ó, o que acontece? O carbono tem que fazer 4 ligações e o oxigênio tem que fazer 2 ligações, certo? Então, aqui, o que eu vou ter que fazer? Sempre vou ter que completar, vou até mudar a coloração aqui, eu vou completar de fora para dentro. Então, olha só, a gente já sabe que o carbono é o átomo central e o oxigênio são os átomos de oxigênio são os átomos periféricos. Então, eu vou colocar a quantidade de ligações que os átomos periféricos precisam fazer. E a gente verificou no slide passado que o oxigênio precisa fazer 2, né? Então, eu vou colocar aqui a primeira, a segunda ligação. Aqui, mesma coisa, né? Afinal de contas, é o mesmo elemento químico. Então, primeira, segunda ligação, certo? Então, veja só. O átomo de carbono é da família 4A. Ele precisa fazer 4 ligações. E aqui ele fez exatamente 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações, né? Sabendo que cada ligação tem um par de elétrons, então se eu tenho 4 ligações, eu tenho 8 elétrons para o oxigênio aqui no total, né? Então ele completou o octeto. Agora veja bem, o oxigênio é da 6A. Ele precisa fazer 2 ligações, né? Só que é o seguinte, ele faz 2 ligações, só que ele tem 6 elétrons, né? Então dos 6 elétrons ele faz 2 ligações. Sobram 4 elétrons sem se ligar. Então aqui eu vou ter que desenhar 4 elétronzinhos, pode colocar como bolinha, como xizinho, vocês que sabem, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4 elétrons. O mesmo vai acontecer com esse oxigênio, né? Ele também é da família 6A, obviamente. Então ele faz 2 ligações e ainda sobram 4 elétrons livres aqui. Beleza? Então assim que a gente conta a quantidade de elétrons livres. A família que ele está menos o tanto de ligações que ele fez. Então aqui ele está na família 6A, fez 2 ligações, então sobrou 4 elétrons. E aí a gente percebe que ele segue o octeto também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Beleza? Então, bora continuar para o próximo exemplo. Exemplo 2, o CH4. Uma primeira observação aqui, o hidrogênio ele apresenta número atômico 1, ou seja, ele tem um elétron só. Se ele só tem um elétron, ele só pode fazer uma ligação. Por isso, ele fica estável com 2 elétrons, né? Se ele só tem um elétron, ele só pode fazer uma ligação com outro elétron.
Então isso significa que ele fica estável com 2 elétrons, certo? Por isso fica estável com 2 elétrons. Já falei, né? Ou seja, forma apenas uma ligação química. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o CH4, eu tenho o carbono que é da família 4A, ou seja, ele faz 4 ligações, e o hidrogênio tem número atômico 1, por isso ele faz uma ligação só. O hidrogênio ele não tem família na tabela periódica, tá, pessoal? Apesar dele ter um elétron só na sua camada de valência, ele não apresenta as mesmas características da família 1A. Por isso que ele não fica lá na família 1A, ele fica meio perdidão na tabela periódica, certo? Vamos então fazer a estrutura molecular desse composto químico aqui. Lembrando que quem faz mais ligações vem no centro, né? Como eu tenho CH4, a gente vai ter que desenhar a molécula de CH4 agora, beleza? Ótimo, chegamos aqui então. Eu tenho CH4, vou até colocar aqui, ó, um CH4, né? A gente tem o CH4. Bom, e aí a gente percebeu que o carbono é um elemento químico que faz 4 ligações, né? 4 ligações, e o hidrogênio é um elemento químico que faz apenas uma ligação, né? Quem faz mais ligações vai no centro da molécula. Então, quem vai no centro da molécula aqui é o carbono. Coloquei o carbono aqui, ó. Como eu tenho um CH4, a gente pode verificar aqui, ó, tem um CH4, certo? Eu vou ter que colocar 4 hidrogênios ao redor do carbono, né? Se fosse um CH3, eu colocaria 3, mas é um CH4, eu vou colocar 4. 1, 2, 3, 4. Bom, então agora vamos lá. Sempre formando as ligações dos átomos periféricos, né? Cada hidrogênio aqui tem que fazer uma ligação. Então, uma ligação, uma ligação, uma ligação e uma ligação química. Certo? Né? Então veja bem, olha só, vamos ver se sobrou algum elétron em algum átomo. O carbono é um elemento químico da família 4A, a gente já viu no slide passado, né? Elemento químico da família 4A. 4A fez 4 ligações, não sobrou nada, então ele não tem nenhum elétron livre aqui, né? O hidrogênio tem um elétron só, ele tem número atômico 1, a gente viu, e ele faz uma ligação, ou seja, também não sobra nada. Então aqui nós temos uma molécula que não apresenta elétrons livres, belezura? Bora para o próximo então. O nosso último exemplo então é o exemplo do HCN, tá? O HCN nós temos aqui uma molécula formada por um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Sendo que o carbono é o elemento químico da 4A, ou seja, ele faz 4 ligações, o hidrogênio tem número atômico 1, faz uma ligação só, e o nitrogênio é da família 5A, faz 3 ligações para completar os 8 elétrons do octeto. Bora lá para o Paint desenhar esse negócio. Então estamos aqui no Paint mais uma vez, nós temos um HCN, né? A molécula de HCN. Tô desenhando tudo no mouse, hein, galera? Não leva mal não, tá? Então aqui, ó, o hidrogênio número atômico 1, né? Ou seja, ele vai fazer uma ligação só, né? Uma ligação. O carbono, família 4A, então para completar os 8 elétrons, ele precisa fazer 4 ligações. E o nitrogênio está na família 5A, para completar os 8 elétrons, ele precisa formar 3 ligações, certo? Ok. Então, quem que vai no centro da molécula aqui? É o átomo de carbono. Por que é o átomo de carbono? Porque ele é o que faz mais ligações. Então, o carbono vem no centro, né? E aí eu vou ter um átomo de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. Professor, poderia colocar o nitrogênio do outro lado e esse nitrogênio aqui e esse hidrogênio aqui? Poderia, tanto faz, tá bom? Então, agora vamos olhar para os átomos periféricos. Os periféricos são hidrogênio e nitrogênio. O hidrogênio tem que fazer uma ligação. Blau, fizemos uma ligação aqui. O nitrogênio tem que fazer 3 ligações, né? Porque ele é da família 5A, então ele tem que fazer 3 ligações. 1, 2, 3. Fez 3 ligações. Beleza? Então, vamos lá agora ver quantos elétrons livres nós temos, né? O hidrogênio tem número atômico 1, certo? Tem número atômico 1, fez uma ligação só, não sobrou nenhum. O carbono está na família 4A, certo? 4A, fez 4 ligações, não fez? Sobrou 0, tem nenhum elétron livre.
Agora, o nitrogênio é um elemento químico da família 5A, né? Da família 5A. E aí ele fez 3 ligações, sobrou 2 elétrons. Então ele tem 2 elétrons livres aqui. Primeiro elétron, segundo elétron. Certinho, pessoal? Então essa aqui seria a estrutura molecular, beleza? Vamos destacar aqui, ó. Essa aqui seria a estrutura molecular, beleza? Então, pessoal, as observações finais aqui da nossa aula. Primeiro, toda ligação covalente é conhecida como uma ligação molecular. Por que ligação molecular? Porque eles formam moléculas, né? Diferentemente das ligações iônicas, né, que não formam moléculas, que formam cristais, as ligações covalentes, quando formadas, vão formar então as moléculas, beleza? E o que acontece? O que a gente percebe assim de mais diferente? Lá na ligação iônica que a gente assistiu na aula passada, nós tínhamos sempre um elemento de carga positiva e um elemento de carga negativa. E aí a troca de cargas, né, a anulação das cargas acabava formando então aquele composto químico. Agora aqui nós temos elementos, nós não temos mais um elemento de carga positiva e um elemento de carga negativa. A gente só tem elemento eletronegativo, ou seja, só tem elemento com carga negativa ali. E aí o que acontece? Não tem como ter essa transferência, porque não tem um para perder e um para ganhar. Todo mundo aqui quer ganhar. Então, como todo mundo quer ganhar, o que acontece? Eles compartilham os elétrons, tá? Pode verificar que as famílias que a gente utilizou aqui para trabalhar essas ligações covalentes são as famílias das 5A, 6A, 7A, que são aquelas famílias com as cargas negativas que a gente viu na aula passada, e a 4A, que a gente nem tinha trabalhado ainda, tá? Porque justamente por isso, por eles formarem essas ligações covalentes, certo? E alguns átomos não vão seguir a regrinha do octeto, tá, pessoal? Mas isso aí é um assunto para a nossa próxima aula para a gente discutir. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima, beleza? A gente vai continuar falando das ligações covalentes nas próximas aulas, tá? Hoje foi uma aula um pouquinho mais introdutória. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: vocês percebam que na aula passada a gente tinha as famílias, e aí das famílias a gente montava a fórmula química da substância, né? Nessa aula a gente fez o contrário. A gente já tinha a fórmula química da substância. E a partir da fórmula química da substância a gente montou a fórmula estrutural. Certinho? Então é isso aí. A gente se vê na próxima aula e um abraço. Valeu!